Será que eu preciso fazer terapia? Como é que eu faço para saber se é só uma fase difícil que eu estou passando, ou se eu deveria mesmo ir para terapia ou não? E essa é uma pergunta comum, né? Será que eu tenho que ir no médico? Será que eu tenho que tomar injeção? Será que não vai passar sozinho? E aqui tem uma reflexão que é interessante. Nós não vivemos numa sociedade que tem o costume de ir para terapia por vários fatores, tá? Primeiro que é caro, terapia é caro, depois que depende de um tempo, né? Você precisa ter aquele tempo marcadinho na sua agenda. E depois que a gente entende que terapia é coisa de doido, então isso dificulta bastante. Mas a gente pode dividir pelo menos em duas caixinhas. Uma caixinha é quando a gente vai tratar a terapia como algo mais urgente, como algo mais emergencial. A maioria das pessoas que vêm para a terapia, elas vêm nesse quadro aqui. É um sofrimento muito intenso, um emocional fervendo, derramando, explode em raiva ou está imerso em choros, um pavor, um pensamento que não para nunca, pensamentos negativos, pensamentos intrusivos. Geralmente a pessoa vem para a terapia aqui. Está colocando em risco o trabalho, está colocando em risco os estudos, colocando em risco o relacional, seja familiar, seja no casamento. Então, a pessoa se vê sem saída e aqui ela busca terapia. Aqui é para não ter dúvida nenhuma. Se você está numa situação parecida, uma situação onde o seu cotidiano ele está perdendo qualidade, ele está perdendo vigor, terapia. Agora, um dos momentos mais interessantes para se fazer terapia é quando a gente não está na emergência. Porque quando a gente está na emergência, é tanta coisa para olhar ao mesmo tempo, né? Onde que você mora, com quem você mora, o que você come, com que você trabalha, quais são os sintomas, é tanta coisa. E geralmente a terapia é uma vez na semana, né? Apesar de que, dependendo dos sintomas, a pessoa precisa, às vezes, fazer mais de uma sessão de terapia, mais de 2 sessões de terapia. Eu já atendi uma pessoa, acho que esse foi o meu máximo, né? 3 sessões de terapias na semana, e mesmo assim eu não conseguia fechar a sessão em 50 minutos, porque era um quadro bem grave. Estava fazendo acompanhamento também com psiquiatra, às vezes precisa, né? Fazer essa parceria. Mas a outra situação que é interessante é quando a gente não está na emergência. É o que a gente vai chamar de saúde preventiva, né? A ideia não é você ir no médico somente quando você está doente. Vai no médico para fazer um check-up, verificar, né? Exame de sangue, exame de urina, veja se está faltando alguma coisa, para fazer uma suplementação, mudar a alimentação, e aí você faz exercícios físicos, não porque você precisa, porque você está doente. Porque você precisa, porque você quer ter uma vida com mais qualidade. A terapia é bem isso. Não precisa ter dúvidas de que você tem muitos traumas aí para ser resolvidos. Os traumas, eles fazem parte do nosso crescimento. Quanto maior a precarização, a precariedade de onde a gente nasce, e a questão social tem muito a ver com isso, né? Lares que quando está frio eles não têm um aquecimento, que quando está muito quente eles não têm algo para dar uma resfriada, uma refrescada, muita gente vivendo muito junto, tudo isso deixa a nossa vida muito mais vulnerável. E, claro, vulnerável a traumas. Mas, independente disso, a gente, durante o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, vai ter uma série de traumas. E atenção, nem todo trauma tem cara de trauma. A gente costuma dizer que existe o trauma com T maiúsculo e o trauma com T minúsculo, né? Com T grande e o T pequeno. O trauma com T maiúsculo é esse que bateu um carro, alguém morreu na família, teve um ataque de um cachorro, caiu num buraco, e aí a gente já fica assustado só de ouvir. Mas tem os traumas com T pequeno, que são os traumas que a gente nem desconfia, né? São as situações corriqueiras, cotidianas e tão comuns que a gente nem desconfia que elas estão gerando traumas. Fica tudo muito invisibilizado. E estes são os mais difíceis de lidar, porque eles acontecem por muito tempo, sem que ninguém não enxergou, né? Então ninguém nem toma uma providência com isso. Então, mesmo que você não tenha lembrança, ou não tenha notícias de traumas com T grande na tua vida,
com certeza existiram aí vários pequenos traumas. E aí, por que a gente precisa olhar para isso? Porque esses traumas, eles geram uma série de engessamentos, uns caminhos que a gente... É um caminho demarcado, que quando hoje adulto, não importa muito o que você esteja fazendo, se relacionando, na hora que você meio que cruza com esse caminho, você segue esse mesmo caminho marcado, né? Então, pessoas que têm medo de falar em público, fala bem. É uma pessoa relativamente extrovertida, fala bem, tem uma linguagem bem variada, mas se precisar falar em público, gela. Mas por quê? Possivelmente tem a ver com alguma coisa que vivenciou na infância, na adolescência, pode ser na vida adulta também, mas os mais comuns, né, eles estão, os traumas mais bem enraizados, eles estão lá atrás. E então você tá bem, você tá feliz, aí alguém passa a palavra para você e você congela, entende? Tinha aqui um trauma, esse caminho estava demarcado. E aí você está vivendo uma coisa que aparentemente não tem nada a ver. Você está feliz na festa, contando piada. Aí o caminho do trauma que você viveu lá atrás, ele está aqui, ó. E você está aqui na festa. Aí te chamam, te dão o microfone na mão e aí aqui você congela. E aqui você age muito parecido com o que foi lá na infância, ou o que foi lá na adolescência. E nem sempre, a maioria das vezes, na verdade, a gente não enxerga isso, a gente não associa. A gente só pensa, nossa, eu não sei porquê, me dá uma vontade de chorar, eu choro. Eu não sei porquê, eu estava com a viagem toda programada e aí eu desmarquei, fui incapaz de ir. O relacionamento estava tão bacana, estava tão legal, e de repente eu falei, não liga mais para mim, não quis mais falar com a pessoa. Muitas coisas na nossa vida a gente acha que está no controle, mas não está. A maior parte ela está no automático. Então, para a gente conseguir capturar estas situações de trauma, o legal é no momento onde não tem emergência, onde não tem urgência, porque aqui é um campo livre para a gente ir mapeando, ver o que aconteceu na sua vida, em que momento que aconteceu da sua vida, e poder ir fazendo um trabalho bem legal. E aí, com isso, às vezes a gente acha que a gente está muito bem, a gente está saudável, a gente está próspero. Ixi, porque você não faz ideia o quanto a mais você poderia estar se você tivesse realmente num equilíbrio bacana, tá? Então, podendo, sempre é momento de fazer terapia. Sempre é um bom momento. Agora, é claro, né? Você tem que levar em consideração como é que tá aí o financeiro. Se for para entrar na terapia e ficar endividado, aí não vale a pena. Como é que tá a energia, né? Se de repente é o único tempinho que você teria para poder ficar com teu filho, para poder fazer uma caminhada, e aí você vai usar ele para terapia? Não sei. Pode ser, né? Desde que seja ir para terapia para conseguir abrir mais espaço. Então, podendo, vale a pena sim. Agora, nessa pergunta em específico, né, que a pessoa me fez, ela já estava com uma situação bem limitada. E a dúvida dela é: será que vai passar, né? Cadê como é que era mesmo? Será que é só uma fase difícil que eu estou passando? Mesmo que seja só uma fase difícil que você esteja passando. Ixi, tem fase da gente que demora anos, meses, anos. Quando você vai para uma terapia, pode ser que isso seja esse tempo seja muito mais encurtado, ou pode ser que o tempo vai ser o tempo mesmo, o tempo da coisa, mas você consegue ter uma qualidade de vida melhor, você consegue aproveitar e desenvolver os seus projetos melhor. Então é isso. Ô, Daniel, veja para mim se tem algum comentário. Ah, entrou. Eu acho que eu vou lá para a tela para ver as pessoas. Espera aí. Aí eu vou lá na tela e descubro que não tem ninguém, né? Gente, essa coisa da terapia, às vezes a gente fala sozinho mesmo, né? A maior parte das vezes eu tô falando com uma pessoa só, né? Eu passo o tempo todo aqui, ó, na frente, conversando com a pessoa, e é uma pessoa só, né? Não a live. Se vierem duas pessoas, para mim já é um luxo. Já é legal demais. Miranda, bom dia, Bigija, minha tropa aqui, né? Que mantém a minha moral lá em cima. Gracinha. Ai, Gracinha, você é uma gracinha. Tereza, bom dia. Tiago, bom dia. Tamires. Pode mandar qualquer pergunta? Pode. E se eu vou saber responder, isso eu não sei. Mesmo na sessão, né? Às vezes a pessoa traz uma questão e cadê? Esse aqui não é o meu caderninho das sessões, não. Eu tenho uns 4 caderninhos desse daqui. Esse daqui é meu pessoal. E aí já vou anotando, né? Tem pergunta que a pessoa traz, e aí às vezes a gente leva para pesquisar, às vezes a gente leva para fazer uma supervisão, que a gente não sabe responder na hora, a gente pesquisa, né? A gente vai atrás. Isso aí é para todo mundo, para toda a profissão. Mas pode mandar qualquer pergunta assim.
É sempre ótimo quando chega uma pergunta que a gente não sabe responder. Eu agradeço a todo mundo que participou, muito grata mesmo para todo mundo. A gente se vê na semana que vem. Durante a semana tem os vídeos. Semana que vem, segunda-feira, às 11h30, estamos por aqui. Beijo! Ótima semana para todo mundo!